Bom, pessoal, então como eu disse antes de soltar aí o trecho da aula, existe mais um ponto que causa confusão aí no pessoal que está começando, né? A respeito do uso do foco da câmera. Eu vou tentar dar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil de compreender o ponto que eu quero explicar aí para vocês, tá bom? Olha só, vamos imaginar que você pega a sua câmera e vai fazer o foco em um determinado objeto. Então eu estou aqui com a câmera e vou focar aqui no meu rádio flash. Eu faço o foco no rádio e tudo que estiver paralelo ao rádio entra em foco. Por quê? Porque o plano focal ele é paralelo ao sensor da câmera. Se eu tiver um objeto aqui do lado do objeto em que eu fiz o foco, este objeto também vai estar em foco. Se eu colocar aqui desse lado, também vai estar em foco. Por quê? Porque o plano focal é paralelo e os objetos entraram dentro do plano focal, tá? Por outro lado, se eu colocar o objeto atrás do objeto onde eu fiz o foco, este segundo objeto ficará fora de foco. Por quê? Porque ele saiu do plano focal. O plano focal é um plano paralelo ao sensor e não perpendicular. E se ele ficar na perpendicular, tanto atrás quanto na frente, ele vai ficar fora de foco, porque ele saiu do plano focal, tá bom? Existe um detalhe aqui, que é a profundidade de campo, que é referente à abertura do diafragma da lente, que pode expandir um pouco a profundidade de campo, e se o objeto estiver próximo, ele pode entrar em campo, tá? Se fechar muito o diafragma, ele pode até cobrir uma área maior, mas isso tem um custo, tá? Que aí você tem que compensar na velocidade e no ISO, e muitas vezes fica complicado fazer essa compensação. Mas isso é um outro assunto, tá? Velocidade, abertura e ISO, eu vou abordar aí mais para frente com vocês, tá bom? Por enquanto nós vamos focar aqui no plano focal, é isso que eu quero explicar aqui para vocês, tá? Então, olha só, nós sabemos que o plano focal é um paralelo, né? E os objetos que estiverem ao lado do objeto focado estará em foco e atrás estará fora de foco. E o que eu vejo acontecer com a galera que está começando? E como eu disse, eu também já pensei assim. Olha só, nós temos ali no quadradinho onde tem os pontos de foco, eles são espalhados na tela. Então, eu vejo a galera fazer o seguinte, eles pegam um ponto de foco e colocam no primeiro objeto. E aí eles querem colocar um outro ponto em cima do segundo objeto. E até consegue, porque dá certo. Fica um ponto em cima desse e um ponto em cima desse. E eles acham que a câmera vai focar os dois objetos. Vai fazer um foco aqui e outro aqui, porque os pontos estão nos objetos. E isso está errado, pessoal. Isto não acontece. Só existe um plano de foco em uma imagem. Então, se você escolher esse objeto, esse vai ficar fora de foco. Se você escolher esse ficará fora de foco, tá? Você até pode colocar um ponto em cima desse e um ponto em cima desse, os pontos de foco, mas só um ponto vai ficar ativo, só um ponto vai fazer o foco, o outro vai ficar desativado, tá? E isso é porque o plano de foco é paralelo ao sensor e só existe um plano de foco em uma imagem, tá bom?